Juízes, capítulo de número 7, versículos 9 a 24, nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço puro ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecida as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os madianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam um vale como gafanhotos em multidão. Eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rolava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada uma das mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta ao redor do arraial, de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com eles iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se o tempo da troca da guarda, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda a tocha e na mão direita as trombetas, que tocavam e clamavam e exclamaram: espada pelo Senhor e espada por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Azerá, até Bet-Sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabade. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão, até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bará. E prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que esteja falando aos nossos corações, revelando a sua vontade e o seu querer a cada um de nós. Pai Santo, Deus bendito e majestoso, eis que nós aqui estamos diante de Ti, buscando a Tua sabedoria e o Teu discernimento, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração e revele a Tua vontade a cada um de nós, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Sê com Teu povo, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gideão tem uma história extremamente emocionante, como nós temos visto até aqui. Agora é um momento de tensão.
Gideão está diante do seu maior desafio, do maior desafio que a sua vida poderia ter. O seu exército foi reduzido. Ele já não está mais com aquela contingente enorme de pessoas. Não é uma falha de estratégia, mas é uma decisão de Deus. O próprio Senhor o orientou. E então, de 32.000 soldados, restaram apenas 300. O motivo é para que eles não se vangloriassem, para que eles não dissessem que foi pelas mãos deles que foram livres, mas que eles pudessem reconhecer que foi Deus de fato quem deu eles o livramento. Desde o dia em que o anjo do Senhor encontrou a Gideão debaixo do carvalho, escondido ali, malhando o trigo no lagar, ele tem caminhado entre o medo e a obediência. Obedeceu mesmo temendo, quando ele derruba o altar de Baal. Ele enfrenta a ira da cidade. Quando surgem em seu coração dúvidas, ele coloca o Senhor à prova com a lã molhada e a lã seca. Deus o tempo todo tem respondido, sempre com muita paciência e com muita graça. Deus tem agido sobre a vida de Gideão. Tudo isso para chegar nesse momento, nesse clímax que nós esperamos. Nós estamos caminhando, estudando o livro de Juízes, juiz após juiz. Na lógica da sequência do que é apresentado, das narrativas anteriores, nos juízes anteriores, o que nós esperamos agora é a batalha. Agora, pronto, vai acontecer a guerra. O que falta? Não está tudo pronto? Deus já não separou, já não provou, já não direcionou, já não está os 300 ali? Mas o Senhor, Ele não age conforme as nossas expectativas, querido. O Senhor nunca age conforme as nossas expectativas, porque o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor vê além. Ele enxerga muito além do que nós enxergamos e ouve muito mais do que nós ouvimos. O Senhor penetra o íntimo e conhece o coração de cada um dos seus servos. Então, naquela noite, veja, na mesma noite, após ter separado o seu exército e diminuído para 300 soldados, naquela mesma noite, eis que com ternura, mas também firmeza, o nosso amado e bondoso Senhor fala novamente a Gideão. O versículo 9 nos apresenta isso. O Senhor toma a iniciativa, mas com uma ordem direta e imediata. Ele diz: levanta-te, desce contra o arraial. Não espere amanhecer. Agora é o momento. Mas esta não é apenas uma ordem, querido. Nós devemos lembrar que Deus tem trabalhado o coração de Gideão e tem direcionado Gideão, e Deus tem uma promessa para com Gideão. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 16, o próprio Senhor já disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então, a esta ordem, levanta-te e desce contra o arraial, agora o Senhor também acrescenta: porque o entreguei nas tuas mãos. Em outras palavras, Gideão, a vitória está garantida. Vá em frente. Gideão, só avance, porque a vitória já está nas tuas mãos. E o que nós vamos esperar então? Que Gideão avance. Não é verdade? Então que agora ele desça o morro, que agora ele vá de embate contra aqueles midianitas, como os seus inimigos, e desbarate a cada um deles. Porém, queridos, o nosso maravilhoso Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, demonstrando todo o cuidado que Ele tem para com o seu servo, logo em seguida, após dar a ordem, o Senhor acrescenta algo. Imagine se você estivesse lendo isso pela primeira vez, não era esperado isso. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço puro ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Ah, meus amados irmãos, vejam quão gracioso é este em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança, em que nós devemos de seguir por fé. Seu cuidado vai além das aparências. Conhecendo o interior e o íntimo de cada um de nós, Ele age de forma especial e delicada, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos firmados, para que nós possamos estar inteiramente ancorados na graça deste nosso Senhor.
O Senhor aqui usa uma condicional, se ainda temes. Mas nós sabemos que Deus conhece o íntimo, e Deus sabe que há um temor no coração de Gideão. Ele não diz isso no sentido de uma probabilidade, como se ele estivesse questionando, será que você está com medo, Gideão? Não, ele diz isso numa certeza, mas ele usa isso como expressão da graça, do cuidado, do amor de Deus para com o teu servo. Se você observar, em nenhum momento Deus repreende a vacilância da fé de Gideão. Em nenhum momento o fato dele estar oscilante entre obedecer e medo, isso é questionado por Deus, mas é sempre acolhido e tratado. E agora a iniciativa é do Senhor. Gideão, eu vejo que você ainda está com medo. Está com medo de descer, não está? Então, eu vou te dar agora um sinal para que o seu medo se dissipe. Pense comigo, queridos. Se você estivesse ali, vivendo esta realidade, se você tivesse conhecido Gideão na sua cidade, e viesse acompanhando toda a sua trajetória, é bem provável que você estivesse falando assim, nossa, que homem corajoso. Ele sai sozinho para malhar o trigo, ainda que esteja escondido, mas ele vai, ele enfrenta o medo. Mas Gideão ia dizer assim, não, é só sobrevivência. Eu preciso de malhar o trigo, senão não tenho alimento. Não é coragem, é sobrevivência. E então, você acorda de manhã cedo e está lá o altar daquela cidade, dedicada aos ídolos, queimado, e um outro altar a Deus é levantado. E você sabe assim, foi Gideão que fez. Então você vai dizer, nossa, que homem corajoso, enfrentou a cidade. E Gideão vai dizer assim, não, eu fiz de noite, para que ninguém soubesse, para que não houvesse empecilho. Eu só fui obediente. E aí você acompanha Gideão quando ele toca a trombeta. E você vai então até o arraial e 32 mil soldados. Então Gideão pega e fala assim, olha, Deus está mandando a todos aqueles que são covardes, que estão com medo, que vão embora. Fique só os corajosos aqui comigo. E aí então você começa a ver as pessoas indo embora. E de 32, 22 mil vai embora. Fica apenas 10 mil. E você vai dizer, nossa, que coragem, que determinação, que fé obediente ao Senhor. Você olha para Gideão e vê nele essa coragem. E como se isso não bastasse, depois Gideão fala assim, eu só vou ficar com 300. E você vai dizer, esse homem é louco. Que fé absurda. Que convicção absurda deste Deus seguir com 300 homens. É um louco. É um homem digno da gente olhar e falar, que fé robusta. No entanto, queridos, por dentro Gideão está sendo corroído. Por dentro ele está travando uma batalha intensa. Há uma luta intensa entre a confiança e a dúvida, entre a obediência e a hesitação, entre a coragem e o medo. Por fora, ele é o grande herói, mas por dentro ele é o servo vacilante, ele é o servo temeroso, é o servo medroso. Então Deus vai até ele e fala, você ainda está com medo, né, Gideão? Depois de tudo que eu tenho feito, de tudo que tem acontecido, você ainda está com medo, não é? Deixa eu te falar, vou quebrar esse medo seu agora. Então Gideão, ainda que temeroso, ele obedece. A única coisa que ele tem que fazer é se esgueirar, é se arrastar durante a noite até as bordas do arraial, para que Deus possa então direcionar. Deus havia dito, você ouvirá algo que recobrará a sua força. O que Gideão espera ouvir, o que ele espera encontrar, nem nós sabemos. Não é dito o que está passando no coração de Gideão. Porém, a narrativa é interrompida. Nós temos um interlúdio em que entra agora uma explicação. Vai nos mostrar algo diferente. Então, antes que a gente ouça a voz dos medianitas, que vai trazer coragem a Gideão, o autor nos leva a contemplar a cena que se desbrocha, que se desdobra, que se apresenta diante de Gideão, enquanto ele desce em direção ao acampamento inimigo. O versículo 12, então, vai dizer, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Eram seus camelos uma multidão inumerável,
como a areia na praia do mar. Eu não sei de você, mas eu não consigo imaginar a multidão de gafanhotos. Só me vem cenas de filme, quando vem aquela nuvem de gafanhotos comendo as plantações e tudo. A gente não tem essa realidade aqui. Apesar de que um tempo atrás, quase que o Brasil foi invadido por uma nuvem de gafanhotos que vinha, se eu não me engano, da Argentina, né? Mas a gente não tem essa prática de ver isso aqui. Mas Gideão tinha, sabia exatamente o que era. Mas ainda assim, pelos filmes, nós imaginamos o que é uma multidão de gafanhotos. Mas nós sabemos o que é uma quantidade de areia na praia do mar. Nós sabemos que há muita areia. É claro que o autor está usando uma hipérbole, ele está crescendo para que a gente tenha uma visão de que é uma grande multidão. Mas perceba, ele não diz que há 10.000 soldados, que são 100.000 amalequitas. Ele diz, é uma quantidão incontável. Então imagine o contingente de pessoas que estão ali. Essa nota adicional nos faz entender que Gideão não temia sem motivo. Seu medo tinha fundamento. Ao olhar humano era impossível combater este exército. Fazia todo sentido o seu coração estar temeroso diante da situação. Então imagine a cena. Como é que se desenrola isso? Deus fala com Gideão, ele está no seu arraial, está no alto do monte, junto com os seus soldados ali, talvez até deitado já, não sabemos, mas o fato é que ele está ali e Deus fala com ele, você vai descer agora, Gideão. Mas Gideão, eu sei que você está com medo, então faz o seguinte, pega aí o seu moço, sua pessoa de confiança e desce até o arraial. Esgueira escondido pelas trevas da noite. Vai descendo o morro até você chegar à borda do arraial, até que você chegue e vislumbre o arraial, e você vai ouvir uma conversa que vai trazer para você esta realidade. Então, Gideão desce em direção ao acampamento. Quando nós estamos viajando, numa noite escura, em determinado momento, na altura, nós vemos uma cidade, aquele monte de luzinhas lá. Nós definimos o tamanho da cidade pela quantidade de luzes que a gente vê. Se é uma cidade pequena, vamos ver uma quantidade menor de luzes. Se é uma cidade grande, nós veremos uma variedade maior de luzes. Então imagine que Gideão está fazendo. Não há luzes elétricas, não há nenhum sistema de iluminação naquele local, mas você vai entender que ali é um exército inimigo, que é um povo ali preparado para a guerra. Então o que você tem? Você tem fogueiras ao redor do acampamento para iluminar e impedir que eles sejam atacados de surpresa. Então há fogueiras ali ao redor, de tempo em tempo, você tem uma fogueira que está delimitando todo o arraial. E no meio do arraial há também algumas fogueiras, para poder facilitar o andar e a comunicação entre eles, e também perceber se não tem nenhum infiltrado ali dentro. Então o Gideão vê, à medida que ele desce, essa delimitação. Ele olha até onde o olho alcança, e a intenção do texto é mostrar isso, há fogueiras ao redor. É um exército numeroso. E desce, ainda que com medo, ele vai descendo, ele vai se esgueirando. A planície inteira está tomada, queridos. A planície inteira, como gafanhotos em multidão, como areia na praia do mar. À primeira vista, queridos, o cenário que espera Gideão é aterrador. Como é que isso pode trazer ânimo a qualquer coração? Como é que alguém pode cobrar o ânimo? A gente talvez desistiria no meio do caminho e volta, não dá certo, não, bora, vamos voltar. É muita gente para 300. Para 32 já seria muita gente, mas para 300? Então Gideão se aproxima, confiado na palavra do Senhor. Lembra, Gideão está sempre vivendo entre a obediência e o medo. Ainda que temeroso, ele vai obedecendo o Senhor. Nós vemos isso o tempo todo na vida de Gideão. Então, arrastando ali, escondido pela sombra, Gideão então chega até próximo. E aí o texto nos diz que ele chega na frente do acampamento, na parte frontal do acampamento, nos primeiros soldados que iriam invadir Israel. Isso é a guarnição de frente, que naquela manhã seguinte provavelmente iria atacar o arraial dos 300 de Gideão. São os que estão na frente da batalha, vanguarda. Ele se aproxima,
Escondido pelas trevas, percebe dois homens conversando, se aproxima, ouve a conversa, e aí ele vê que esses dois estão tratando de assunto de um sonho. Um homem diz: eu tive um sonho estranho essa noite. Um pedaço de pão, sabe um pão? Um simples pão. Pão de cevada, pão de pobre, pãozinho. Ele vem descendo o morro, rolando. E aí ele bate com a tenda do comandante. E tamanho é o impacto desse pão na tenda do comandante, que a tenda vira de cabeça para baixo. Ela emboca. Bate e toma a tenda. Ela fica de ponta cabeça. Que sonho estranho, não é? Que sonho estranho. Um pãozinho, qual a força que um pão tem? Como é que ele pode fazer não consegue fazer um estrago desse? Aí o homem vira para ele e fala assim: olha, eu acho que eu sei o que significa isso. Significa Gideão acabando com a gente. Não faz sentido isso. Quem é que teme um pedaço de pão? Se alguém chega para te atacar, para brigar com você com um pão na mão, você ri e fala: ainda que seja um pão velho duro, meu filho, você não vai fazer nada comigo, com esse pãozinho. Ainda mais contra um exército. Mas não é isso que o homem vê. O companheiro responde com espanto, e aquele espanto que é respondido faz com que Gideão, então, ao ouvir aquilo, ganhe confiança. E o que ele ouve não é mais apenas um sonho, mas é uma confirmação. O exército inimigo, tão numeroso quanto gafanhotos, estava com o coração trêmulo, morrendo de medo, porque eles iriam ser destruídos. O Senhor se revela através do ímpio, para que ele possa fortalecer a confiança do seu servo, para que ele recobre esta confiança. E o que vemos em seguir, queridos, é algo solene, é algo reverente. Gideão ali mesmo, talvez deitado debaixo das folhas, ao ouvir aquele sinal. O texto nos diz no versículo 15, que tendo ouvido contar este sonho e o seu significado, ele adorou. Ele louva a Deus, ele glorifica o Senhor, ali mesmo, ainda escondido, ele adora. Deus se adiantou em tudo. Tudo estava à frente da expectativa de Gideão, tudo estava à frente. Deus já tinha preparado todas as coisas, até o coração dos soldados. Deus havia trabalhado para que eles temessem. Quem teme 300 homens? Quem teme 332 mil homens diante de uma guarnição incontável? Mas aqueles soldados que estavam à frente, que seriam os primeiros a atacar, seriam os primeiros a correr, estavam com o coração dilacerado. O que vemos então, ali depois daquele momento, é que Gideão segue. Ele vai então sabendo que Deus o deu a vitória, e impulsionado por isso, nos diz que ele tornou o arraial e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Se você estivesse lá, acompanhando todo este pedaço, você ia dizer: que homem de fé! Que servo forte do Senhor, porque você não estaria vendo o coração de Gideão, você não estaria vendo o interior de Gideão, lutando para permanecer firme, você só estaria vendo a externidade de Gideão, você estaria vendo aquilo que ele apresenta por fora, a sua casca, mas o seu interior você não viria. Queridos, este é um homem de fé. A recém-descoberta traz confiança a Gideão, leva-o então à luta. Ele agora não mais hesita, a fé que adora no escuro, agora marcha com a convicção da luz de Cristo sobre a sua vida. Ele caminha em direção à vitória, e ele traça um plano. A coisa mais improvável que poderia acontecer neste momento é este plano de Gideão.
Não com força, não há espada, há vaso, tocha e trombeta. Separou o texto? Gideão não disse: cada um cinja a sua espada, amarre a sua espada na cintura. Cada um pegue a sua lança, coloque presa no seu pescoço. Depois pegue um vaso com a mão, que tem uma tocha dentro, e pegue a trombeta com a outra mão e venha atrás de mim. Não, ele não disse. Ele diz: cada um pegue uma tocha, um vaso e a trombeta e faça como eu vou fazer. Um exército desarmado, armado com trombeta e tocha. Apenas 300 para enfrentar uma multidão incontável. Eles se aproximam do acampamento. O texto nos diz que ele se aproxima no momento da troca da guarda. E aí nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Como é que funcionava naquela época as guarnições de soldados? Geralmente era dividido em 3 guarnições. Enquanto uma está dormindo, a outra está vigiando e a outra está sendo trocada. Então o que acontece? Nessa troca então sempre 1/3 dos soldados estão ali vigiando, tá certo? E o que acontece? Levanta 1/3, dormiram um bom tempo, levanta esse terço e vai em direção à guarda para render os soldados que lá estão. Esses soldados estão aqui atentos, estão cansados, e agora eles desarmam e vão de volta ao seu alojamento. Enquanto isso, o outro terço está dormindo. A troca da guarda acontece assim. Naquele exato momento é que é quebrados os vasos, levantado a tocha, iluminando ao redor do arraial, e é tocada as trombetas, e eles gritam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Eles entram em confusão. As trombetas rasgam o silêncio. Os vasos quebrados eram como se fossem cascos de cavalo indo em direção ao exército. E as tochas que iluminam dá a impressão que há um contingente enorme de pessoas seguindo em direção a eles. Cada trombeta equivale a uma guarnição de 100 soldados. 300 trombetas, eles ouviram como se estivessem vindo 300 mil soldados para eles. Ok, isso assusta qualquer um. Você não espera por isso. Espera-se que a guerra acontece pela manhã, mas a invasão vem à noite. Eles não estão preparados para isso. Então eles entram em confusão. Porém, queridos, apesar do caos, e aí você vai ter camelo correndo para tudo quanto é lado, barraca sendo derrubada, soldado levantando, pegando espada, pegando arma, olhando para um lado, olhando para o outro, eles não saem do seu lugar. Os 300 continuam ali gritando, tocando a trombeta e levantando a tocha. Não há um único movimento de avanço para com o exército. E aí o texto nos diz que Deus faz com que um fira o outro com a sua espada. Israel permanece no seu posto. Eles não avançam, não atacam, apenas observam o agir de Deus. A vitória não vem pelo braço humano, mas vem pela mão invisível daquele que peleja. Tem um monte de historiador tentando explicar isso. Como é que pode? Alguns chegaram a dizer assim: não, como se tratam de 3 povos diferentes, amalequitas, povos do Oriente e midianitas, eles não se reconheceram na escuridão lá e acabaram se ferindo. Eles estavam ali meio que agoniados por isso, e aí ele olhou e falou: esse é o meu inimigo, e atacou ele pensando que era inimigo, sendo que era aliado. Mas isso não faz sentido, sabe por quê? Durante 7 anos, eles sempre fizeram isso. Não eram soldados que foram reunidos naquela noite. Há 7 anos, aqueles 3 grupos caminhavam juntos. Como é que você não conhece a guarnição do seu soldado? A confusão veio pelo Senhor de forma extraordinária, fazendo com que eles se confundissem e pensassem que um era inimigo do outro e começaram a se matar neste contexto. Deus confunde a visão deles, Deus confunde a audição deles, Deus confunde o discernimento deles para que eles se matem. E aí, pelo desespero, então eles começam a fugir, correm rumo a Zerará, a Betsita, né?
vão para os limites de Meolá. Mas não há refúgio. Eles enfrentam o Senhor dos Exércitos. Não há como eles fugirem. Gideão, com sabedoria, envia mensagem a todas a tribo de Efraim. Aqueles soldados que haviam subido, que haviam voltados de Naftali e de Zebulon, agora descem para poder combater. Você não vê Gideão levantando espada. Preste atenção, você não vê Gideão levantando espada. Você não vê os 300 levantando espada. A maioria do exército havia morrido e agora os outros é que vão atacar. E aí quando chega a Efraim, ele diz, cerca, não deixe que eles transportem o Jordão. E aí a rede se fecha e a vitória é completa, desbaratando este exército, que é como uma multidão de gafanhotos, como areia sobre a praia do mar, é vencido. Sabe o que é interessante neste texto? É porque nós vemos Deus agir com uma certa ironia. A forma como Deus faz as coisas é extraordinária. Você reparou que o versículo de número 25, ele vai dizer que os dois reis, os príncipes, Oreb e Zeeb, foram mortos, um na penha e o outro no largar? Agora, vamos lembrar o que acontece com Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar. E ele oferece o sacrifício para o anjo na penha. Aquele Gideão lá atrás, que Deus fala, varão valente, homem valente, e ele diz, como que eu sou valente? Que estava escondido, malhando trigo, que oferece um holocausto, depois grita, ai de mim, vou morrer porque eu vi o Senhor. Agora recebe a vitória onde os seus inimigos são mortos no lagar e na penha, como um círculo que se fecha. O que antes se escondia no tanque e espremer uvas, agora vê os reis inimigos tombarem sobre a rocha e sobre o lagar. Aquilo que era local de vergonha, agora se torna altar de triunfo. O fraco se torna instrumento e um provável se torna o guerreiro. O nome do Senhor é exaltado, porque todo o inimigo do povo do Senhor não eram tão fortes quanto eles acharam que seriam e perecem na mão deste Deus. Meus queridos irmãos, diante dessa maravilha da palavra do Senhor, eu quero encerrar apresentando 4 lições que devem ser aplicadas à nossa vida. A primeira lição é que Deus vê além das aparências, Deus conhece o interior. Gideão parecia pronto a qualquer um que estivesse olhando para ele. Tinha ordem, tinha promessa, tinha o exército, ainda que pequeno, mas estava ali. Havia dado passos que mostravam que nele havia fé e havia coragem. No entanto, o Senhor, com ternura, lhe oferece uma confirmação, uma palavra que toca o seu íntimo. Deus olha para ele e vê exatamente como ele é. Nos últimos tempos, a igreja do Senhor tem exaltado heróis como se eles fossem invencíveis. Tem apresentado a nós uma realidade de que crente tem que ser super crente. Nós não podemos ter dúvida, nós não podemos ter medo, nós não podemos ter receio, nós só devemos de avançar, 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 e devemos de ser corajosos, guerreando sempre, declarando a vitória acima de qualquer coisa, medo nunca. Mas como está o nosso íntimo e o nosso coração? Será que nós não estamos sendo mais verdadeiramente hipócritas do que verdadeiros diante do Senhor? Será que em nós não está agindo uma hipocrisia, enquanto lá dentro a gente nega que estamos temendo, que estamos vacilantes, declarando para todo mundo coisas que às vezes nem nós mesmos acreditamos que vai acontecer? Mas simplesmente porque nos é dito que palavras têm poder. Que poder que tem? Quem tem poder é o Senhor. É Ele que age. Então talvez
você também esteja assim como Gideão, por fora firme, mas por dentro em guerra, lutando consigo mesmo. Preste atenção, querido, Deus vê o seu interior. Ele conhece a você mais do que ninguém, conhece melhor do que você mesmo. E Ele não te rejeita pelo fato de você estar vacilando e estar temeroso. Não, pelo contrário, Ele acolhe. A fé começa não com força, mas com sinceridade diante do Senhor. Em todo tempo, Gideão foi sincero, falou o que estava no seu coração, falou o que ele sentia, apresentou a ele as suas realidades, e Deus foi gradativamente firmando-o nele. Você tem sido sincero com o Senhor. Suas orações, as mais íntimas, revelam o seu coração diante dele. Tem coragem de confessar e de dizer o que você está passando, o que você está sentindo, os medos que você tem, as dificuldades que você enfrenta. Tem colocado: Senhor, eu preciso que o Senhor se revele. Faça isso, porque Deus não rejeita a nenhum de nós. Segunda lição que nós aprendemos é que Deus não exige coragem perfeita. Ele apenas pede obediência. Gideão desce, ouve, depois ele adora. A fé que hesitava agora se curva em reverência. Deus sabia do seu coração e disse: você está com medo, né, Gideão? Só obedece um pouquinho mais. Em vez de você descer agora para a batalha, desça para ouvir o que eu vou fazer. Deus não exige que você seja herói, querido. Ele quer que você seja obediente, ainda que esteja com medo. E quando você dá esse passo, aí então Ele age sobre a sua vida, fortalecendo, Ele confirma, Ele fala através dos improváveis. O Senhor não espera que você seja super crente, Ele quer apenas que você seja obediente à sua palavra. Você tem ouvido o Senhor e tem buscado obedecer, ainda que com medo? Tem olhado para a palavra do Senhor e tem buscado obedecer, ainda que confuso? Obediência é a chave do cristão diante do Senhor. É onde nós conseguimos vencer. Porque a vitória não está nas nossas mãos, mas está na mão daquele que nos guia o tempo todo. A terceira lição que nós devemos de aprender nesta noite é que inimigos podem parecer fortes, e até diante de nós são muito mais fortes, mas nunca serão mais fortes do que o Senhor. O vale está cheio, multidão como gafanhoto, como areia na praia, mas bastou um sonho, bastou um pão de cevada derrubando a tenda para revelar o medo que estava no coração daquele exército. O exército inimigo treme diante do Senhor. Ele aparenta força, mas isso é só fachada. O diabo ruge, mas é só fachada. Ladra e não morde. O mundo se empenha, mas cai diante deste Senhor. Qual o tamanho do seu inimigo? O que aguarda você lá no vale? Problemas, pressões, desemprego, medo, família, vozes que estão dizendo a você que não consegue, que você não ganha, que você não faz. Mas o que Deus diz é que você deve ir à frente, que você deve não se parecer grande e vitorioso, mas confiar, marchando e deixando Ele agir. Você confia na palavra do Senhor, querido? E você está disposto a obedecer diante destes gigantes que já caíram? Desses inimigos poderosos que são fagulhas diante da chama ardente que jamais se apaga. Quarta e última lição. Queridos, a salvação é um ato exclusivo de Deus. Veja, os 300 não lutaram. Eles tocaram trombeta, eles quebraram jarros, eles acenderam tochas, eles gritaram,
mas eles não desembainharam a espada. Deus fez tudo, atacando o inimigo e vencendo o inimigo. A vitória nunca veio pelo braço deles, mas pela mão invisível que peleja por nós. Talvez hoje, querido, você esteja tentando lutar com suas próprias forças. Talvez você esteja tentando encontrar força em si mesmo para encarar este inimigo. Não faça isso não. Não faça isso não. Não é pelo quanto você ora, não é pelo quanto você jejua, não é pelo quanto você se esforça, não é pelo quanto você luta, mas é pelo quanto você confia em Deus e deixa Ele agir. É Ele quem salva, é Ele quem age. A sua palavra e a sua promessa são vivas diante de nós. O Senhor é a nossa salvação. E Ele já nos entregou a vitória através da cruz. Você tem confiado, tem esperado no Senhor. Você tem entregado a sua causa e deixado em suas mãos para que Ele cuide disso. O preço foi pago. A vitória já foi alcançada. Lá na cruz, lá no Monte da Caveira. E a prova de que nós somos vitoriosos é porque Cristo ressurgiu dos mortos, vencendo o maior de todos os algozes,